Às vezes a vida tem um jeito cruel de brincar com o nosso coração, porque no dia em que eu finalmente decidi desistir, foi exatamente o dia em que ele decidiu voltar. Demorei muito para ter coragem de escrever esta carta. Demorei porque dói reviver tudo. Dói admitir que eu esperei demais por alguém que parecia nunca mais olhar para trás. O nome dele era Rafael, e por muito tempo ele foi minha razão e minha ferida ao mesmo tempo. Nós dois sempre tivemos aquele tipo de amor que chega de repente, que acende rápido demais e que quando a gente percebe, já tomou conta da vida inteira. Era intenso, bonito, cheio de planos, mas também era frágil. Um amor que precisava de cuidado e que ele não soube cuidar. Lembro da última vez que nos vimos antes dele ir embora. Ele estava distante, frio, como se eu tivesse me tornado apenas mais um detalhe na vida dele. Eu segurava as lágrimas enquanto perguntava o que estava acontecendo, mas ele desviava o olhar. Dizia que precisava de tempo, de espaço, de algo que eu não podia dar. E eu fiquei ali, tentando entender como alguém que prometeu tanto podia simplesmente partir. Ele foi embora, sem data para voltar, sem promessa, sem sequer olhar de verdade para mim. Nos primeiros meses, eu esperava por uma ligação, uma mensagem, um pedido de desculpas, qualquer sinal que mostrasse que eu ainda significava algo para ele. Mas nada Bion, absolutamente nada. E aos poucos, a esperança virou cansaço. O cansaço virou silêncio. E o silêncio virou dor. Eu tentei seguir, mas tudo parecia ter o rosto dele. Tentei sorrir. Mas era como se meu peito continuasse preso no dia em que ele saiu pela porta. Até que houve um dia específico, em que eu simplesmente quebrei. Eu estava no meu quarto, olhando para uma caixa onde tinha cartas antigas, fotos, lembranças, e percebi que eu estava vivendo com a sombra de alguém que já tinha seguido em frente. Naquele momento, eu decidi, com um nó na garganta, mas decidida. Chega. Eu vou desistir. Eu recolhi tudo dele. Coloquei a caixa no fundo do armário. Respirei fundo e disse para mim mesma: acabou. Agora é sobre mim. E pela primeira vez em muito tempo, senti um tipo estranho de paz. Uma paz pesada, triste, mas paz. Só que o destino tem uma mania cruel de voltar quando a gente finalmente encontra força para partir. Naquela mesma noite, no mesmo dia em que eu decidi deixá-lo ir, meu celular tocou. Era ele, Rafael. Depois de meses, depois de sumir, depois de me deixar aos pedaços, ele estava ali, chamando meu nome na tela do celular. Eu gelei. Eu não queria atender, mas o coração sempre sabe como trair a gente. Eu atendi. A primeira coisa que ouvi foi a voz dele, trêmula, quebrada, dizendo: eu errei. Eu errei muito. E demorei demais para perceber. Ele falou que sentiu minha falta todos os dias, que tentou seguir e não conseguiu, que o silêncio dele nunca significou desamor, mas medo. Medo de não ser suficiente para mim. Medo de estragar tudo. E no final, acabou fazendo exatamente isso. Ele disse que voltou porque agora tinha certeza do que queria. Que queria a mim. Que queria nós dois. Que queria tudo aquilo que deixou para trás. E naquele instante, eu senti tudo dentro de mim se misturar. Raiva, saudade, alívio, dor, amor. E uma parte enorme de mim, sussurrando: por que agora? Por que só quando eu decidi desistir? Rafael chorava do outro lado da linha. Eu chorava aqui. E por um momento, parecia que tudo aquilo que quebrou poderia ser reconstruído. Mas o tempo transforma as pessoas. E eu não era mais a mesma mulher que implorou por respostas meses antes. Eu ouvi tudo o que ele disse. Cada palavra. Cada arrependimento. Cada promessa. Mas dentro de mim, algo tinha mudado de verdade. O amor não tinha ido embora completamente, mas o lugar onde ele morava tinha. Então eu respirei fundo,
Segurei minhas lágrimas e respondi: Rafael, eu esperei tanto por isso. Esperei até não ter mais forças. Mas hoje, exatamente hoje, foi o dia em que eu aprendi a me deixar ir. Houve silêncio. Silêncio doído. Silêncio pesado. Silêncio que doeu tanto nele quanto em mim. Ele tentou insistir. Pediu mais uma chance. Mas pela primeira vez, eu ouvi meu coração antes de ouvir o dele. Porque às vezes, o amor até volta, mas a gente já não tá mais lá pra recebê-lo. E foi assim, no dia em que eu decidi desistir, que ele decidiu voltar. Obrigada por ouvir minha história. Se você já passou por algo parecido, deixe um comentário. E não se esqueça de se inscrever para mais reflexões como esta. Até a próxima.